Olá, boa noite. Eu sou Tatiane Paula. Hoje eu fui convidada para estar aqui com vocês para estar falando sobre esse assunto tão interessante, força e resiliência. Eu sempre me achei uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher resiliente. Mas foi só surgir alguns grandes obstáculos na minha vida que eu vi quanto essas questões da minha vida eram fragilizadas. Então eu precisei estudar, buscar conhecimento e daí eu fui encontrando novos caminhos na minha vida. Então eu sempre trabalhei na área de educação, sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga e hoje eu sou também psicanalista, terapeuta comportamental. Então, baseado nessas experiências, eu gostaria assim, de dialogar um pouquinho com vocês sobre essa questão. O que é a força e o que é a resiliência? Então, eu precisei aprender profundamente o significado disso para eu colocar em prática na minha vida. E eu pude perceber que não adiantava nada eu saber o significado disso, do que era força, do que era resiliência, do que era coragem, mas eu não me conhecia. Então, eu precisei primeiro, segundo, me conhecer, e hoje existe uma oportunidade de eles transmitirem isso para outras mulheres. Primeiro, o autoconhecimento. Então, quando eu fui me conhecendo, eu fui conseguindo colocar no lugar certo a força, a resiliência, a coragem na minha vida, diante as dificuldades, conforme as dificuldades iam surgindo. Então, eu não sabia identificar o que representava o medo, quais eram os momentos que a falta de coragem, ela se fazia mais frequente na minha vida. Então, quando eu fui conhecendo meus medos, as minhas fragilidades, eu pude ir controlando a minha mente, utilizando a força, a resiliência. Então, vamos lá. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ao movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração ou se deformar, ou se transformar. Força é um substantivo feminino, o que tem grande vigor ou potência física. Interessante, né? E assim, toda causa capaz de agir, de produzir um efeito, é a causa do movimento, ou agente que impulsiona algo a se mover ou se transformar. O impulso que gera deslocamento ou mudança. Precisamos ter força para vencer, porque ela que nos dá a capacidade de resistir, de superar os desafios e transformar as adversidades em aprendizado e crescimento. A força, seja física, emocional ou mental, ela nos impulsiona a agir, a encontrar soluções e continuar avançando, mesmo diante das dificuldades. É ela que sustenta a nossa determinação e a nossa coragem também em seguir em frente e alcançar nossos objetivos. A resiliência significa a capacidade de lidar com adversidades, superá-las e até mesmo enxergá-las como uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. A palavra resiliência, essa palavra linda, vem do latim resiliens, que significa saltar, impulsionar. E o prefixo re significa novamente. Resiliência é a capacidade de superar problemas com tranquilidade, leveza e sabedoria. Pessoas resilientes demonstram resistência e equilíbrio diante das adversidades. Então, podemos dizer que a força é a capacidade de exercer poder, resistência ou energia para enfrentar obstáculos ou realizar ações. Está relacionada ao vigor físico, mental ou emocional, que são necessários para superar desafios. A resiliência, ela, por outro lado, ela é a habilidade de se recuperar e adaptar após enfrentar dificuldades, mantendo equilíbrio e aprendendo com as adversidades. Enquanto que a força foca no enfrentamento, a resiliência está no retorno e na transformação após o impacto. Podemos resumir que força é o ato de resistir,
E a resiliência é a capacidade de se reconstruir. Tudo bem por aqui? Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Então, para descobrir o verdadeiro poder da nossa força e a profundidade da nossa resiliência, né, é essencial enfrentar nossos medos, nossas fraquezas e mergulhar no nosso eu mais íntimo. Esse é o maior desafio, pois movimentar-se em direção a algo externo é mais fácil, é mais simples, é porque é visível, é concreto, é palpável. Já o movimento interno é profundamente sentido. E ao lidar com emoções, entramos em territórios desconhecidos. Né? Pois é, coisas que a gente nem imagina. E ao percorrer esse caminho escuro, o medo emerge, trazendo consigo fraqueza, procrastinação e a tendência de transferir responsabilidades. Esse processo ativa um mecanismo de proteção mental, que criam resistência, dificultando o avanço. Mas então, se todo mundo possui, né, esses dois aspectos na sua vida, por que algumas pessoas ficam presas ao sofrimento, à dor, enquanto outras conseguem despontar na vida? A diferença está em como cada uma reage diante da dificuldade, né, das adversidades. Né? Quem entende a verdadeira força não usa ela para se mostrar, usa para se transformar. E quem é verdadeiramente resiliente sabe que cada falha é uma lição, não um fim, mas o começo de algo novo. A vida, ela pode mostrar que você está sendo completamente incrível para os outros. Mas se você não for incrível para você mesma, você vai continuar vivendo ciclos medíocres. Então, precisamos ser a nossa maior prioridade. E quando você se coloca, né, nesse lugar, eu sou a minha prioridade, eu consigo fazer emergir força, resiliência, para poder viver, experienciar o melhor da vida. Voltando, né, àquele momento que eu falei da resistência, uma coisa assim muito interessante, né? Tem uma mensagem assim que eu recebi muito legal, que acho que tem tudo a ver, que diz assim: resistência é o quanto você aguenta correr. E resiliência é o quanto você aguenta correr, cair, levantar e sair correndo novamente. A resistência, ela te coloca no jogo, mas a resiliência, ela faz você permanecer no jogo até conseguir o que você quer. Então agora, vamos aproveitar esses últimos minutos que nós temos e vamos assim, quem estiver aí por perto, pegar um papel e uma caneta. Se não tiver por perto um papel e uma caneta, vocês imaginem, coloquem isso na sua mente. Mas seria muito interessante escrever, porque quando a gente escreve, a gente está intensificando os nossos pensamentos, né? E aí, enquanto vocês vão pensando e vão pegando, eu queria falar para vocês o seguinte: existe uma porta, todo mundo tem essa porta. E todo mundo tem um direito de atravessar essa porta. Mas nem todo mundo está preparado para atravessar essa porta. Se existe uma porta que me dá o caminho da felicidade e eu tiver medo de atravessar, não vai adiantar nada ter essa porta. Então todo mundo tem a força, todo mundo tem a resiliência, todo mundo tem a coragem. No nosso caso, todo mundo tem o Gohonzou e todo mundo recita o Nam-myoho Renge-kyo. E o que está faltando para eu atravessar essa porta? O que eu preciso me desprender? Quais são as correntes que eu preciso arrancar da minha vida para que eu atravesse essa porta da felicidade da minha vida? Então, vamos escrever. Desenhe a porta de vocês. Desenhe o que tem do outro lado dessa porta que vocês estão buscando experimentar. E coloquem do lado de dentro o que está te prendendo. E faça uma análise. Faça uma análise e coloquem a coragem, coloquem a força, coloquem a resiliência de vocês para que vocês possam eliminar o que estão prendendo vocês e atravessar essa porta da felicidade genuína da vida. Vamos aproveitar esse final de ano, né, e comprovar verdadeiramente a nossa força, a nossa resiliência está dentro da gente.